Gente, agora nós vamos falar sobre mercado. Eu quero convidar um engenheiro agrônomo e consultor de mercado da Pátria Agronegócio, o Ronald Macuco. Ronald, seja bem-vindo nesse finalzinho de manhã com a gente. Já te dou um bom dia antecipado, meu querido. Trazer aqui, ele conseguiu organizar aqui a tela para a gente falar um pouco da conta do confinamento, falar um pouco de pecuária de forma geral, cria, recria e engorda. É uma satisfação enorme estar com vocês. Manda um abraço aí pro Alexander. Mando sim, deixa eu só reforçar, o Alex está na FEMAGRE, vai voltar semana que vem, segunda-feira ele está de volta com muitas novidades da feira. E olha, o agradecimento está feito, o Wellington, que é a pessoa que está aqui no estúdio com a gente, é que o pessoal que está acompanhando o programa não consegue ver, mas ele está aqui. Depois a gente vai dar um jeitinho de botar uma fotinho dele para ele já recebeu esse agradecimento, viu? Uma coisa, levantou a mãozinha aqui e já deu um ok. Obrigada por esse reconhecimento, tá? Vamos lá, gente. Vamos falar um pouquinho, Ronald, agora do mercado. Qual que é a situação atual? O mercado do boi gordo ele segue firme, mesmo diante da pressão da indústria frigorífica. Oferta restrita de animais prontos e retenção no campo tem limitado os negócios e sustentado os preços. É isso, Ronald. Conta pra gente a sua visão nesse momento. O movimento, ele é um movimento que eu poderia dizer que há uma oferta menor, sim, mas essa oferta menor ela encontra uma demanda muito grande. Então, tem outro fator que está envolvido aqui, que é uma demanda muito grande. A gente entra no ano de 2026 puxado pelo 25, que teve uma oferta de reposição. Acho que o grande fator que está impactando hoje, em escalas mais curtas, é a oferta de boi que não foi colocada no mercado na reta final do ano de 2025 e começo de 2026. O mês de janeiro foi um mês de apagão de boi magro, preços em algumas regiões chegou a bater os 380, 390, um mês que tem menos liquidez, até pela volta do produtor também, um pouco mais de férias, de forma geral, uma oferta um pouco mais restrita, leilões com volume de boi um pouco menor. Então, esse impacto lá está trazendo um fevereiro muito firme e o março, nós entramos aqui para a terceira semana do março com uma oferta de boi, de forma geral. A gente não vê escala ganhando força, mais de 6 dias é novidade em algumas regiões. Isso não quer dizer que o preço subiu numa linha reta. Muitas das vezes a gente vê em algumas regiões, como é o caso do Mato Grosso, boi de 350, MS 350, São Paulo, boi de 345, 350. Então, o diferencial de base, quando a escala está curta, a gente observa que ele cai nas regiões. Eu tive cliente vendendo boi no Marabá, região de Xinguara, a boi a R$ 330, boi China. Novilha, 320, vaca 310. Então, sim, o boi está firme nesse primeiro trimestre do ano de 2026. E eu tive, acho que foi dia 12 ou foi dia 14 de janeiro, nesse mesmo programa, nesse mesmo horário, falando sobre haveria um apagão de boi, ou melhor, o boi subiria no pleno primeiro trimestre do ano. Por causa de demanda, sim, mas principalmente pelo fator aqui, oferta de reposição mais restrita. Eu queria te perguntar uma coisa, Ronald. Os frigoríficos eles estão pressionando aí, no caso, o preço? Pressão existe, só que ele precisa fazer muito mais esforço, precisa de muito mais energia, precisa de muito mais do que uma notícia ou um movimento de guerra para jogar o boi para baixo. Fundamento não justifica boi cair. Há menos oferta, mais demanda. Nós temos mercados para vir para a mesa nos próximos meses de negociação, mercado esse que paga muito bem. Nós estamos falando do Japão, nós estamos falando da Coreia. Abrimos mercado no ano de 2026. Esse governo atual tem os seus pontos a ser observado, que muitas vezes não é pró-agro, mas ele tem um movimento de abertura de mercado estrangeiro gigantesco. Apesar de a fala, muitas das vezes, ser de conter uma exportação, mas de fato, a forma que ele senta na mesa com os grandes tem sido de forma, através também da BIEC e outros canais, de abertura de mercado. Então, sim, eu posso ver uma pressão do frigorífico, mas o frigorífico não está impactando. Alguém está comprando bolsa porque bolsa está subindo. Eu fiz
fisco não tem essa oferta de boi, então essa pressão hoje, ela precisa muito mais do que apenas notícia. Ela precisa concretizar em oferta de animais maior no fisco e nesse momento, Michele, não tem essa oferta em volume. Eu falo não apenas olhando para o meu cliente, olhando para a minha área que eu tenho no Parazão, inclusive vou estar descendo no Parazão em Marabá amanhã e estarei no final de semana na minha fazenda tentando comprar minha reposição. Então, eu estou tentando comprar meu bezerro para garantir a minha recria. Bezerro naquela região rodando acima dos R$ 13, R$ 13,50. Se você fala de uma carga maior, R$ 13,80 na Transamazônica. Depende do lote, até R$ 14, R$ 14,20 já é movimento de colocar um animal dentro de uma carreta na Transamazônica para vir para o Centro-Oeste, para vir para o Tocantins, para vir para uma região onde tem mais demanda para essa reposição. Na minha região, uma região criadora de bezerro. Eu faço a recria. Essa recria não está fácil de comprar. Então, a preocupação aqui é: boi vai cair? Não acredito que boi vai cair de curto prazo, tá bom? Mas aí me deu uma dúvida aqui, tá? É o momento de segurar o gado ou aproveitar as cotações? Eu aproveitaria as cotações. Se meu gado é de pasto e tá ganhando arroba, Michele, a relação de troca hoje de um bezerro para um boi de 18 arroba e meia não é boa. Quando eu olho um boi, uma venda nesse momento, tô com o animal pronto. Qual animal pronto? Se o animal ganha mais uma arroba, duas arroba, três arroba, eu olharia para o mercado como uma oportunidade, tá bom? Agora, meu animal tá com 18, eu posso colocar mais arroba? Eu acho que hoje a conta boa é quando você vende um boi de 22 arroba e volta para a conta compra do bezerro. Se você vender um boi de 18, você vai fazer uma relação aí, um boi que vai entregar aproximadamente, talvez 5.900, R$ 6.000 e comprar um bezerro de 3.200. Ontem meu pai vendeu bezerro na Transamazônica. O bezerro dele é um bezerro de bula, um bezerro com qualidade, com genética. Bezerro esse que foi pago na fazenda R$ 13,80. 13,80 vezes um bezerro de 253 quilos. Depois eu vou postar nas minhas redes sociais. Esse bezerro deu R$ 3.400. Se você vende um boi de 6 mil, a conta é menos de 1,8, 1,9 bezerro você consegue comprar com a venda do touro. E a conta hoje, para ficar boa, seria pelo menos 2,2, 2,3. Nós não estamos conseguindo fazer isso nesse momento, tá bom? Certo. Então, uma pressão atual, ela é passageira ou pode virar uma tendência de baixa nos próximos meses? Ah, eu acredito que é passageiro. O físico hoje ele tá muito firme, tá, Michele? O físico tá firme. Não acredito que esse movimento ele seja passageiro. A gente vai cada dia mais conviver na nossa negociação da recria e que seja fazendo uma engorda e voltando para uma engorda novamente, esse age um pouco mais salgado. Eu tenho que acreditar e eu tenho que olhar que o boi futuro e o boi vai continuar com esse movimento de alta, até porque pela primeira vez dados do IBGE mostra uma correção no abate de fêmea ficando evidente no ano de 2026, reflete também do final do 25. Então, eu acredito que esse boi vai ver menos fêmea para o abate nos próximos 2 anos, no próximo ano que seja, e por isso eu acredito nesse boi sustentando e tendo preços maiores para justificar eu pagar num boi magro 370, 380, 390, para eu pagar num bezerro de 15,50, 16, 16,50, 17, em alguns leilões já acontece esse movimento. Ronald, a gente tinha conversado no início, né? Foi até onde o El ele nos ajudou. Na verdade, ajudou você com a tabela que você queria compartilhar conosco, que, pelo que eu entendi, diz respeito aos confinamentos. Vamos falar um pouquinho? Você queria passar essa mensagem, aí com essas informações eu vou pedir também para ele fazer aquela divisão de tela para o pessoal que está acompanhando também, que está nos assistindo, acompanhar aí a sua análise. Pode ser? Pode ser, vamos fazer ao vivo aqui. A gente vai fazer um simulado olhando para o Goiás, mas eu posso pegar também esse simulado e levar para outras regiões, tá bom? E aí nós vamos fazer um cenário usando um boi magro padrão, 390 quilos. Nós estamos falando de um animal aí de 13 arrobas. Esse animal, no primeiro momento, ele valendo R$ 370. Nós estamos dizendo que o boi para julho, na bolsa, é um boi hoje olhando R$ 346. Nós colocamos um diferencial, que é a distância, que é o que custa frete mais impostos para Goiás em torno de R$ 10. Se eu quiser trazer até um número mais, olhando para o atual cenário, R$ 15, então nós teríamos um boi no Goiás, no pior cenário, um boi de R$ 331.
Um boi magro hoje de 13, ele está custando R$ 4.818. Um boi de 13 arroba, 370. Nós estamos dizendo que a diária hoje, dentro do Boitel hoje, ela está girando de 15,40, 13,49. Um boi ganha 1,5 kg dia. Esse boi vai ficar 120 dias de coxo com 55% de rendimento. Ele entra com 13 e sai com 20 arrobas. Esse animal vai entregar aqui uma receita de R$ 249. Se eu não tenho um contrato a termo, se eu não tenho um indicador que me traz aqui uma previsibilidade de conta, essa conta hoje não estimula você colocar gado no coxo. Então, opa, o que pode melhorar? Eu tenho uma diária caindo? Não sei, mas esse boi ganhando 1,6 kg, se esse boi ganha 1,6 kg, com 56% de rendimento, opa, a conta já melhora. Meu diferencial não é 15, é 10. Eu tenho aqui as bonificações, então eu já consigo um boi de 336. O que eu quero trazer com essa conta? Olhando para o boi magro. Se eu pago no boi magro hoje, alguns negócios já teve aqui, 390, nós estamos dizendo que é um animal de 5.070. 5.070. Esse animal está entregando 5% em 120 dias. Não há estímulo hoje para colocar um boi no coxo quando eu olho para o boi magro olhando para o boi gordo. Não é que não há estímulo, a conta está apertada. Eu preciso, Michele, ter um movimento firme nos preços do boi gordo para justificar eu pagar no boi magro 370, 350 acima. Então a gente acredita que esse movimento do boi ele veio para ficar. Agora, nós podemos fazer a conta diferente, Michele. Nós podemos fazer a conta aqui da recria. Olhando apenas, nesse momento, Michele, uma conta de uma recria. Se eu estou falando de uma recria ou de um animal de 210 quilos, esse animal que seja uma recria engorda ou só uma recria, que eu posso fazer uma recria em confinamento, vamos focar nesse momento, talvez só na recria. A conta não traz números preocupantes ainda, porque o boi magro vem sumindo. Então, pagar mais, Michele, pagar mais. Então, eu estou colocando um bezerro de 210 quilos, custando R$ 15, é um bezerro de 3.150. O indicador CPE hoje já fala que esse bezerro é 16,20. Opa, é 16,20? Nós estamos falando de um bezerro que ficaria aí próximo. É um bezerro de 200 quilos. No indicador CPE Mato Grosso do Sul, nós estamos dizendo que é um bezerro de R$ 2.240. Ele vai colocar 7 arroba, Michele, num período de um ano. Então, opa, eu vou ter um custo nutricional de quê? R$ 35 por bezerro? Se for fazer uma engorda, 40. Nós estamos falando que esse animal, num período, pagando um aluguel de 50, outros custos envolvidos, ele vai te deixar aqui, se você vender ele a 360, ele vai te deixar R$ 444. Agora, se você vender ele a 380 ou 390, ele vai te deixar 720. Se esse boi permanece firme, vai para 340, então a conta, mesmo eu pagando uma reposição cara hoje, a relação de troca não está tão interessante. Mas se a projeção continuar firme para o boi puxa o garrote, o boi acompanha essa valorização do bezerro. E a conta, ela é positiva, tanto para quem está na recria, para quem faz uma recria e uma engorda, ou para quem faz só uma engorda. Agora, eu preciso olhar cada vez mais para essa gestão. A gestão de preço. Mercado físico, de forma geral, está muito firme. E a gente pode ver algum gargalo? Claro, pode. Uma paralisação ali, uma aqui. Então, quando eu faço uma engorda, eu preciso, muitas das vezes, colocar um seguro aí de R$ 5 por arroba, de R$ 4 por arroba, que seja, tá bom? Acho que a mensagem que fica aqui é a recria, a engorda, e quem tá na cria tá ganhando dinheiro nesse atual momento. Talvez quem tá na recria e na engorda a margem deu uma apertada, porque a relação de troca, o giro que está terminando é muito positivo, mas a compra não está tão interessante. Mas quem está na cria está tendo rentabilidade melhor, perfeito, normal do setor, normal do atual momento. Não quer dizer que a recria e a engorda não vai dar positiva também. Porque se eu olho o boi de hoje, talvez me dá medo, mas se eu olho uma projeção, que alguns trazem aqui, boi pode bater 380, R$ 400, Michele, o cenário é positivo, tá bom? Perfeito, eu gostei muito da sua fala, e especialmente de você mostrar esses dados para os produtores. Eu queria te pedir uma gentileza, Ronald, vamos deixar um resumo para o produtor. Então, o que, que ele tem que ter em mente nesse cenário diante dessas contas, que tudo está na ponta do lápis, eu acredito nisso, sabe? Qual a mensagem que fica para o produtor nesse momento?
Fazer o básico bem feito. Esse é o problema. Muitas das vezes, Michele, a gente esquece do que a pecuária tem representado dentro do nosso negócio. Existe uma métrica, e quem não assistiu, volta aqui. O Antônio, da Integra, trouxe um dado muito interessante. Ontem eu recalculei a minha rota dentro da fazenda. Eu preciso comprar um bezerro hoje que me entrega numa recria pelo menos um lucro aí que dê pelo menos, eu estou colocando aqui por cima, tá bom? Sendo bem direto, R$ 550, pagando um aluguel de R$ 50. Então quem está na recria precisa ganhar dinheiro. Nós estamos colocando 12 meses, se me sobra isso aqui, uma conta interessante. Ah, mas já me entregou R$ 1.000 por animal. Pois é, então você precisa agora produzir mais por hectare, porque o ágio do bezerro não vai cair. Os próximos 2 anos a gente vai conviver com o bezerro 35, 40, 40 e até 50% sobre o ágio do boi. Então, quem está na engorda precisa, com muita frequência, usar de sabedoria, tá bom? Aquele bezerro leve, aquele bezerro de 180 quilos, 170, 160 quilos, que é negociado a 17, a R$ 18 nos leilões, eu preciso validar ele dentro do meu negócio se ele vai entregar um lucro. Porque me preocupa, mas eu estou pagando um animal leve, eu pago 2.700 no bezerro, quando você está pagando 3.300. Tudo bem, mas meu boi lá na frente, se eu faço uma recria, uma engorda, é um animal de 23, 24 arroba que ele vai ser abatido dentro do confinamento. Como a arroba do confinamento aqui mostrando, tá dando em torno de R$ 240 dentro do confinamento, 250, eu consigo ter uns 600, R$ 700 de lucro na minha recria e consigo ter mais 700 na minha engorda. Então, durante um período aí de 12 meses numa recria, mais 4 meses numa engorda, 1 ano e 4 meses, ou, no caso aí, 16 meses, eu estou fazendo 1.300, 1.400 no período dentro do negócio. Então, a orientação é, não fique com medo e não deixe de comprar seu bezerro agora, porque o bezerro subiu. Muitos me perguntaram essa semana nas minhas redes sociais, clientes, Ronald, você acha que eu devo mesmo comprar um bezerro de 14, de 15, de 16? Aí você vai fazer o quê? Você não vai comprar, não? Ah, porque lá em 2021 deu errado. Tudo bem, eu entendo que o passado tem uma lembrança pesada na tomada de decisão hoje, mas eu preciso tomar essa decisão. E quanto mais você posterga essa decisão, mais difícil fica de ser tomada dentro da fazenda, porque a oferta de bezerro continua restrita e continua subindo o bezerro, tá bom? Bezerro, desde novembro de 2025 até agora, bezerro já subiu R$ 450 o animal. Então, não tem. E boi subiu de forma geral? Subiu R$ 20. O boi em janeiro era um boi de 315, 320, hoje é um boi de 350, 345 praças paulista. Então essa melhora vai, mas quem foi primeiro? Quem foi primeiro foi o bezerro. Então, se você demorar para tomar essa decisão não é saudável. Eu, por exemplo, estou comprando a minha recria. Um pouco mais lenta por questão de caixa. Eu estou com caixa mais contido. Mas você que tem caixa, você que tem poder de compra agora, vai para compra. Ah, mas abril e maio, historicamente, tem uma queda do bezerro. Eu vou dizer para você, vai ter uma oferta um pouco maior comparado com o que foi fevereiro e março. Mas não vai ter preço de bezerro caindo. E se você tem capim, então vai para compra. Perfeito. Ronald, meu querido, um grande prazer conversar com você. Gostei muito. Primeira vez que eu estou aqui à frente, né? Como eu comentei, estou substituindo nosso querido Alex, volta na semana que vem. Vi que você está com chapéu, queria ter trazido o meu. Quem sabe numa próxima conversa eu também venha com o meu chapéuzinho, combinando com o batom, porque ele é vermelho, ele é vinho de couro. É um chapéu que eu tenho muita estima por ele. Te agradeço as informações sobre o mercado. Se você quiser deixar uma última lição do dia para o pecuarista que está acompanhando a gente, por favor, meu amigo, sinta-se à vontade. Acompanhe o Notícias Agrícolas, não tem como ficar fora do Notícias Agrícolas, acho que é crucial. O Notícias Agrícolas traz a minha visão, traz a visão de 10, 15 pessoas diferentes, todos aqui, eu acredito, torcendo para que a pecuária brasileira, de forma geral, vai bem. Um amigo aqui, eu acho que é o Pedro ali, o Pedro lá do Tocantins, fez uma pergunta. Fala pra gente sobre exportação de gado vivo. Vale a pena para o produtor? Vale muito a pena. Quem está no Tocantins, Maranhão, Parazão, é beneficiado por um movimento que acontece ali no Pará, na região de Barcarena. Isso também impacta o Goiás, muitas das vezes eles compram até no Goiás. Quem está no sul do país também é beneficiado, Paraná, Rio Grande do Sul. E comentou aqui, ó, procura muito grande pro bezerro, de 15
a R$ 17. Eu quero ser o cara que compra de 15. Muitas das vezes você vai comprar de 15 um animal mais pesado. De 17 um animal mais leve. Eu prefiro ir nesse animal mais pesado. O animal mais pesado, se ele for um animal de genética, ele traz com ele muito benefício para o recriador, para o cara da engorda. Então, de forma geral, fica aqui uma mensagem. Não vamos negligenciar o movimento de alta que estamos vivendo. Alguns vão dizer, já batemos o pico de alta. Eu tenho cliente, ele sabe com quem eu estou falando. Ele, no ano passado, ele me questionou por várias vezes. Ah, mas nós vivemos pandemia, boi não se sustenta acima de 340, e ali em 2024, muitas das vezes o cara acaba, eu sendo pecuarista e querendo fazer uma análise. Não tem nada de errado. Agora, pense bem. Toda vez que o mercado está nesse movimento e a gente não tem números que mostra que é pico de movimento, eu tomo decisão errada na fazenda. Nós estamos vivendo uma valorização do plantel da fazenda que deve permanecer por mais um ano e meio e alguns movimentos até 2 anos. Então, assim, olhe para a sua fazenda e não esqueça de trazer análise, mas muitas das vezes não deixe que essa análise seja impactada por movimento passado, tá bom? Pandemia já foi concretizado, foi o ciclo que tivemos em 2021. Agora nós precisamos entrar num novo movimento, que é uma oferta mundial menor de proteína animal e uma demanda crescente. Então eu tenho, sim, fundamentos que justificam permanecer esse movimento de alta. Alguns vão questionar, e o mercado doméstico tem peso? Eu vou dizer para você, tá, Michele? Tem um peso grande na nossa formação. Pelo menos 35% da nossa carne é exportada, os outros 65% é mercado doméstico. Não vejo mercado doméstico patinando no ano de 2026. É ano de Copa do Mundo, ano de eleição, ano de mais dinheiro na economia rodando. Não quer dizer que o poder de compra do brasileiro está melhorando, mas há um incentivo para consumo de forma geral. Meu querido, Muito obrigado. Tchau, muito, tchau. muito obrigada a você. Uma ótima tarde, tá, Ronald? Um Tchau, grande tchau. abraço, meu querido.